crer e cuidar do seu coração. Cuida do seu coração, você não manchar o seu coração. Então ontem aconteceu isso, entendeu? E você vai ver, você fazendo isso vai dar certo, mas cuidado, preste atenção, gente. As coisas com Deus é feito assim de avisos, né? Então, aí amanhã ele vai fazer outros exames, né, de novo, de sangue, para ver como é que está os leucócitos, que estava muito alto, estava 16.500 mais ou menos, e era para estar até o máximo 11, entendeu? Aí ele vai fazer a pessoa vai vir aqui em casa para tirar o sangue. Colher, quer dizer. Então, o que acontece? Cuidado com isso. O Evangelho é boa nova de salvação, sim ou não? É boa nova, mas você tem que ter cuidado com uma coisa. Deus trabalha com avisos, entendeu? E não é para o seu mal, é para o seu bem. Por que Deus trabalha com aviso? Tu lembra de um tempo atrás, não faz muito tempo que eu preguei aqui na igreja, sobre quando o ladrão ele quer entrar na casa de uma pessoa, primeiro ele tem que amanietar o valente? Você tem que prestar atenção se não tem coisas acontecendo na sua vida que o inimigo está conseguindo amanietar você em alguma coisa. Você tem que prestar atenção nisso. Se não tem alguma coisa na palavra que você não está fazendo, ou o pastor está ensinando uma coisa, você está fazendo outra, porque isso aí pode estar sendo a porta para ele entrar. Porque o inimigo, primeiro, ele tem que manietar a gente. Se ele amanietar, ele entra cá na casa do valente e rouba os bens do valente. O que é isso? Se ele prender a mim e a você, ele vai entrar na nossa vida, vai mexer na nossa prosperidade, na nossa família. Aí ele vai saindo fazendo a lenha. Por isso que você tem que ser uma pessoa atenta. Você não pode deixar ele passar por você. Você é a porta. Entendeu? É isso que eu estou te falando. Uma das estratégias, ontem eu ia até escrever essa palavra, ontem com uma correria, nem deu tempo de eu fazer isso. Uma das coisas que você tem que prestar atenção, o inimigo, ele arma cilada. Às vezes ele usa uma pessoa da sua família, te ocupar ali, você ficar chateado para ele destruir outra. Você tem que prestar atenção nisso. Aí você está manchando seu coração, tudo isso está destruindo a outra. Se for ver, já está demais. Você está entendendo? Ele faz isso. Ele tenta distrair você, ele tenta prender você no pecado, ele tenta desanimar você. E às vezes você pode estar na igreja desviado, sabia? Esse momento que você fica na igreja desviado, ele faz a festa. Pastor, o que ele está vendo da igreja desviada? Quando eu não estou aceitando o que Deus fala. A Bíblia diz assim: como andarão dois juntos se não estiver de acordo? Às vezes tem um espírito e o pastor está pregando, o demônio está falando dentro do coração da pessoa. Ela sabe nada disso não. Só o pastor que sabe, só o pastor que está certo. Pensando que é assim, que é fácil. Então isso aí está atrapalhando a sua vida. Porque ele está jogando você contra, não é contra mim, é contra a palavra. Isso aí é sério. Entendeu? Tem gente que faz, dá um espírito de revolta na pessoa. Tudo está errado, porcaria. Vamos fazer o que na igreja? Aí isso você está separado de Jesus. Você está na igreja, mas você não está concordando com o que Jesus fala. Você entendeu? Esse momento de discordância entre você e Jesus, o bichinho fica à vontade. Ele está passando por você não está concordando com o que Deus está dizendo. Porque o Evangelho de Deus, a palavra de Deus é para os humildes. Você tem que baixar a cabeça, Senhor, é assim. Eu tenho que amar meu inimigo, não é muito fácil, mas eu vou orar, vou pedir força a Deus para me amar meu inimigo. Agora, se eu escuto isso, acho que eu estou pensando que é fácil amar o inimigo, vida que ele ama, que ela ama. Porque ele está passando o que eu estou passando, irmão. Isso é um tipo de revolta em você tem que pedir força dele para parar com isso. Ele está tentando, ele está atacando você está separado de Deus dentro da igreja.
que você não concorda com o que Deus fala. Isso acontecia lá com os judeus. No livro de João, aconteceu isso. Os pessoal lá que eles diziam ser de Deus, povo de Deus, mas eles não concordavam com o que Jesus falava. Dizia até que Jesus estava endemoniado, e uma hora dessa qualquer, Jesus ainda falou para eles: olha, toda blasfêmia que for feito aos homens e ao Filho do Homem será perdoado, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque quando o pastor está pregando sobre o Espírito Santo, está fazendo a obra de Deus ali, a pessoa está vendo Deus agindo através daquele pastor, e mesmo assim a pessoa achar que o pastor está de piada, que o pastor está... Irmão, isso é um pecado. Você está pecando contra o Espírito Santo de Deus. Irmão, a família paga um preço terrível. Deus me livre, você tem que analisar você. Você está com Deus mesmo, você tem um Espírito agindo na sua vida, jogando você contra a palavra de Deus. Não há mais uma concordância, você não aceita mais o que Deus está falando. É perigoso isso. É muito perigoso. Você parar de Deus é perigo. A primeira coisa que o inimigo ataca é quem? E foi isso que aconteceu com Jó. Entendeu? E Deus avisou, Jesus avisou. Vamos lá. Vou te mostrar aqui na Bíblia. Então a gente tem que vigiar isso. Tem que parar com essas coisas de revolta, porque não vai igreja nada. Pastor fala que vai mudar, não muda nada. Não, mas muda se a gente ouvir, entender e obedecer. Como é que a gente vai mudar? A gente cheio de revolta. Eu não aceito o que Deus fala. Como é que vai mudar? Não funciona assim, gente. Aí tem que fazer uma lavagem no coração, pedir força a Deus. Glória a Deus. A gente tem que analisar o nosso coração como é que é, entendeu? Eu não posso escutar a palavra de Deus com revolta. E isso aí é um espírito que está agindo no seu coração. Pastor, fala porque não sabe, só eu que estou errado. O problema da minha família, tudo sou eu. Então não é só como é que está sendo os anéis. Não é normal isso, tá? É um espírito que entrou no seu coração, está botando uma revolta em você contra a palavra. Isso dá ruim. Estou falando que dá ruim porque já tem pessoas aqui na igreja assim. E agora, desviada, a família toda de cabeça para lá, começou não aceitando mais a palavra. Foi bem no começo. Quando veio para cá, Deus fez cada milagre, fez cada obra, e orando, se consagrando, depois começou a se revoltar com a palavra, nada. Não é contra mim, eu sou apenas um instrumento. Quer ver o negócio? Eu não estou gostando dessa voz do que a pastora está falando. Aí você vai lá e quebra a caixa de som, não é? Ela era apenas um instrumento. Você quebrou. Você pode ter quebrado o instrumento, mas a voz tem de mim no meio da casa. É a mesma coisa, pode atacar o pastor, mas a palavra está vindo de Deus. Ué. Você não vai poder mudar a Bíblia, nem mudar Deus. Entendeu? É o que acontecia. Ele não ficou revoltado comigo, mas quem estava falando com ela era Deus, irmão. Tanto era Deus que agora ela está vendo que era Deus, porque a vida dela está de cabeça para baixo. Se ela tivesse aceitado o que Deus estava falando, ela não estava na situação que ela está hoje. Uma situação difícil. Situação difícil. Não está fácil. Para ela não. Você entendeu? Porque aqui a gente estamos aqui para falar do Evangelho. Não estamos aqui para escandalizar ninguém, nem expor ninguém, mas tem tudo aqui no áudio. Os pedidos de socorro aqui. Meu Deus, mas não ouviu. O demônio fez se levantar contra a palavra. Irmão, a pior coisa que tem é a rebelião contra a palavra de Deus. Porque quando nós se rebeliamos contra a palavra, não é como o pastor está ensinando, não é contra o pastor que você está se rebelando, você está se rebelando contra Deus.
Corá, Datã e Abirão começou a querer se levantar contra o Moisés, contra o que o Moisés pregava. Moisés está pensando o quê? Que ele é dono da gente agora? Hã? Ele está pensando o quê? Não, isso que ele está pregando não tem nada a ver, isso é coisa da cabeça dele. Começar a se levantar contra Moisés. Olha o que aconteceu com Corá, Datã e Abirão e a família deles. A família vai indo, gente. Infelizmente, o Saul começou a perseguir o Davi, que era um homem de Deus, um ungido de Deus também. Foi ele e a família dele. Então a gente tem que ver isso. Se a gente ainda aceita o que Deus está falando, quando você ouve a palavra que te dá aquela revolta, aquele debate dentro de você, a pessoa está falando isso que não é com ela. Irmão, isso não é normal, senhor. Pode ter certeza, tem um espírito no seu coração. Você tem que orar, pedir a Deus e ver o que está acontecendo. Ou ele está entrando através de um olho, de uma mágoa, de uma coisa, algum lugar ele está entrando. O que eu tenho que fazer? Você tem que pedir força a Deus para se livrar disso e aceitar o que Deus está falando, com humildade. Senão, se ele ficar ali, ele vai botar a tua vida de cabeça para baixo. É aonde você fala, meu Deus, mas eu estou na igreja e está acontecendo tudo isso. Porque tem um espírito na sua vida, tem que sair aquilo ali. Não é só estar na igreja, a gente tem que estar na palavra. O que Deus fala, você aceita o que Deus está falando. Glória a Deus. Hoje é domingo, né? Sexta-feira, o meu pastor, sexta-feira à noite, o meu pastor estava pregando sobre o Abraão e a Sara, que eles tinham uma promessa e tal, né? E eu estava ouvindo lá, irmão, eu tenho muitos anos com Jesus, mas Jesus sabe que eu ainda ouço e ainda concordo com o que ele fala, mesmo que seja para me repreender. Entendeu? Se eu ficar com uma bronca com alguém, Deus me repreende também, tá vendo? Isso vai fazendo. Você amar seu inimigo. Sua luta não é carne e sangue. Eu sou ensinado igual vocês, mas eu tenho que ter humildade de aceitar o que Deus está falando. Agora você não pensa aí, pastor fica aí, criado, ele não sabe, não sei o que, irmão. Deus está repreendido no nome dele, então troço errado em mim. Entendeu? Você, quando está com Deus, você concorda com o que Deus fala. Você não fica revoltado com a palavra, até porque quando isso acontece, não é você que está revoltado, não. Não é você, entendeu? Porque o ser humano, você veio de Deus, você se alimenta da palavra de Deus. A Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus, disso viverá o homem. Então, quando você está na presença de Deus, mesmo que seja para te repreender, que você é humilde, você pode até ficar triste com a repreensão. Poxa, eu errei e tal, triste. Agora, revoltado, chateado, não é o natural do ser humano. Quando isso acontece, tem um espírito agindo no seu coração. É isso quando há um debate. O pastor está pregando desde você, de novo, tá vendo? Sabia que eu ia para a igreja e dizia que eu estou errado de novo, sabe? Tinha que ser eu. Que não sei, tudo a culpa é minha, não. Que não está puro, perdoa. Você dizer, tem um espírito agindo na sua vida. Você vê que vê onde ele está entrando. E é isso aí que está tentando destruir sua família. Você tem que acordar enquanto tempo. Glória a Deus. Lá no livro de Marcos 3, olha o que está acontecendo aqui. Marcos 3, gente, o pecado contra o Espírito Santo de Deus é uma coisa muito séria. Quando o pastor está te ensinando a verdade, está pregando para você está se levantando contra o pastor, contra a palavra, todo ninguém faz isso não. Isso é muito sério, por isso que eu oro muito a Deus. Olha o que aconteceu aqui, vamos lá. Vou mostrar para você aqui na Bíblia. Lá no Marcos 3, versículo 29, gente, vira tudo de cabeça para baixo, gente. Eu estou falando isso, não é uma questão de, assim, falando que, para me exaltar, nada disso não. Eu só estou falando isso como um exemplo. Sei que nem convém falar, mas eu estou falando como um exemplo.
que a pessoa que eu estou falando, que tinha uma revolta contra a palavra, se levantava, ficava chateada comigo por causa da palavra, e desviou, começou a dar tudo errado, irmão, estava sofrendo igual uma coisa, só Jesus. Um dia desse, essa pessoa entrou em contato comigo pedindo perdão. Não estou falando isso para me exaltar, não, entendeu? Eu nem ligo para isso, não. Mas eu estou falando por quê? Porque às vezes você está em pecado contra um homem de Deus, uma mulher de Deus. Mas o que está acontecendo na minha vida? Irmão, é isso. E às vezes o pastor não te fez nada. Entendeu? Só porque pregou uma coisa que você não gostou. Mas se você não gostou do que foi pregado, veio de quem foi pregado? Você tem... Não é uma ignorância, não. Você deveria conversar com ele, porque nós somos apenas o porta-voz. Mas tem gente que fica com raiva do pastor, da pastora. Irmão, Deus me livre. Isso é um laço terrível. Eu vigio muito meu coração com isso. Quem tocou no ungido de Deus, e ficou ó, Miriam e o Arão, deu ruim. Corá da Tonha Mirão, deu ruim. Saul deu ruim. Aqueles que mandaram prender lá o Daniel, deu ruim. O Herodes deu ruim. Gente, Deus me livre. Tocar naquelas pessoas. Não é que estou falando que esses pastores são melhores do que o do mundo, não. Mas só que a gente tem que ter nosso coração limpo com Deus. Se a pessoa é um homem de Deus, uma mulher de Deus, eu estou chateado com aquele pastor. Então, não é a mesma coisa que eu estava me chateando com Deus, gente. Não é só pastor, não. Tem um membro dentro da igreja. Você lembra do Saul? O Saul, ele perseguia quem? Os discípulos. E Jesus apareceu para ele e falou o que para ele? O Saul, não, Saulo. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Mas ele perseguia quem? Os discípulos, gente. Gente, isso aí, eu vou te falar, é uma loucura uma pessoa, não estou falando de mim, não, é uma loucura uma pessoa pecar com um homem e uma mulher de Deus. Gente, você está fazendo mal para a sua família, não faça isso não. Pede perdão a Deus, pede força a Deus. Ah, pastor, mas já aconteceu isso com a senhora? Já. Lá atrás, 1900 Claudinho, igual disse o pastor Bob, o diabo começou, antes de eu me tornar, eu era obreira, antes de eu me tornar uma pastora. O diabo tentou começar a querer me jogar contra o meu pastor. E se eu querer me jogar contra o meu pastor, eu falei, não, isso é o diabo, está amarrado em nome de Jesus. Jesus já me libertou, eu usou o pastor como prazer até aqui, agora o demônio começou a querer me jogar contra o pastor de qualquer jeito. O que a senhora fez? Todo dia eu orava e jejuava no mesmo horário. Deus, tira isso do meu coração. Livra a minha alma de pecado fugido do Senhor, que o Senhor fez com Davi. Entendeu? Porque isso aí tu fica igual o Judas, se rebelar contra o seu instrutor, contra o seu líder espiritual. Tem como, gente? Com certeza é demônio. Não, isso é um demônio. Eu comecei a orar, jejuar. Eu quero respeitar o meu pastor, amar ele como um irmão em Cristo, como meu líder. E aí Deus limpou meu coração e aquilo sumiu, era um demônio. Eu comecei a tratar meu pastor bem, carinho, aquela coisa, toda minha vida mudou. Entendeu? Nada dá errado, pessoal. Pode ser todo pecado dá errado. E um deles é quando você se rebela contra a palavra. O pastor está pregando, você já no seu coração, você já vem cheio de revolta, você já vem todo armado, já quer ver? Eu vou, mas já sei logo que o pastor eu sei porque o demônio é desse jeito mesmo. Já sei logo que o pastor vai pregar. Quer ver? É para mim. Aí você senta lá, falei? Já vi. Tinha que ser, não faz isso não. Isso é um espírito. Pede força a Deus, aceita que Deus está falando para mudar a sua história. Então, esse pessoal aqui fazia isso, olha só, Jesus estava pregando lá no Marcos 3, versículo 20. Acharam aí? Marcos 3, versículo 20. Quer sentar, não?
Não? Alguém está tomando café, tá? Cheirinho de café, o cheirinho veio aqui. Cheiroso de café aqui, veio. É? Ah, isso, filho. O cheirinho veio aqui na frente. Só contribuindo ajuda, vai cafeteira. É? É 20 horas. Arrasou, hein? Marcos 3, versículo 20. É. Não, eu errei logo aqui. É 20, ó. É 20. Eu fui lá para 1900 para alguém lá para frente. O irmão Anderson e a Luciene até descobriram um cafezinho novo, não foi? Ai, só a pastora minha vai fazer vocês passar por isso, não. Ai, Jesus. Aí, o que acontece? Fui estragar o passeio lá da Luciene, do Anderson. Tinha levado a esposa dele para tomar um sorvetinho e tá eu lá, mandando ele para o mercado. Não é não? Hã? Então, lá no Marcos 3, versículo 20, olha o que está escrito aí. A blasfêmia dos escribas, não é isso? Sabe o que eram os escribas? Quem sabe? Levanta a mão. Oi? Quem sabe o que era escriba, gente? Levanta a mão. Oi? Não entendi nada. Nós temos uma moto lá fora. Fala. Oi? É porque eles entendiam da palavra, né? Era o que? Oi? Ali não sabe, não é possível. Não? Que isso, amigo? E a mim que levantou a mão? Você não fez assim? Está com vergonha de falar. Oi? Olha o nome, escriba. Escriba. Ele escrevia a Bíblia. Eles entendiam tanto que eles eram aqueles, como, mais ou menos como o Ronaldo falou, era o mestre da lei, que eles escreviam a Bíblia. Eles eram considerados pessoas que diziam ser de Deus, só que eles não concordavam com Jesus. Pastor, isso existe? Existe. Às vezes existe a pessoa que está dentro da igreja, eu sou cristão, mas ela não concorda com a palavra. Jesus é o quê? Verbo, palavra. Então não adianta, eu sou da igreja, eu tenho meu pastor, dizimo, vou nos cultos, mas eu não concordo com o que ele prega. Quer dizer, eu não concordo com a palavra. Então quer dizer, eu posso ser da igreja, igual eles aqui, eles eram religiosos, mas eles não eram cristãos. Por quê? Porque o cristão é aquele que concorda com a palavra. O que Jesus fala, eu estou em concordância com aquilo ali. Entendeu? Se eu não estiver, eu sou uma pessoa da igreja, eu sou uma pessoa religiosa, mas eu não sou um cristão ou uma cristã. O que significa cristão? Seguidores de Jesus. Quem é Jesus? Seguidores da palavra. Eu sigo e obedeço o que Jesus ensina. Estão entendendo direitinho? Então eles eram, eles achavam eles que eram de Deus, mas eles não concordavam com Jesus. Esse que é o grande perigo, quando a gente está dentro da igreja e não concordamos com o que é pregado, com o que o pastor fala. Por quê? Com o que ele prega. Porque senão você fica em cima do muro, você não fica nem no mundo e nem com Jesus. É aonde você está na igreja, mas nada acontece. As coisas vão dando errado, o inimigo vai destruindo a família, e você fica, o pastor está falando, crê no Senhor Jesus Cristo, mas minha família está tudo destruída. Irmão, mas se você crê em Jesus, você vai obedecer a palavra. Quem crê, obedece. Sim ou não? Eu tenho que estar com Jesus. Mas o pastor falou que eu na igreja eu vou prosperar. Sim. Mas vocês têm que andar com Deus, com o dono do ouro e da prata. Não posso andar separado de Deus.
Senão não tem como Deus fazer. Eu em pecado, gente, eu estou separado de Deus. Separado de Deus, nada vai acontecer. É só ilusão, 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 ilusão. O inimigo vai engabelando, porque eu estou separado da palavra. Eu não concordo com o que Jesus fala. O evangelho não é isso, não é só você ir na igreja e sentar lá, não. Você tem que concordar com Jesus. Você tem que obedecer o que ele está falando. Ah, mas como é que eu faço? Então você tem que orar a Deus. Se você já ouviu a palavra, você tem que ir para cá, Senhor, isso aqui eu não estou conseguindo fazer. Não estou conseguindo amar o Bernardinho. Ele me perturba, eu fico chateado, mas me ajuda, porque, gente, eu queria poder falar para você que se você pular alguns mandamentos, está tudo certo. Mas não é assim, gente. Por isso que Jesus falou, confiai por entrar na porta estreita. Ah, mas é impossível. Se fosse impossível, Deus não mandaria a gente fazer. Quer ver um exemplo? Vou chegar para Yasmin, vai ali dentro, ali pega aquela geladeira e bota aqui. Eu não vou pedir a Yasmin fazer isso. Porque eu sei que a estrutura dela, ela não tem condições de pegar aquela geladeira sozinha e botar ali. Então eu não vou pedir ela para fazer isso. Eu só vou pedir ela para fazer aquilo para onde eu achar que ela aguenta, como mãe dela. Assim é a mesma coisa Deus. Deus não dá nada que nós não conseguimos suportar. Se Ele botou aqui, é porque nós conseguimos fazer. Por que nós conseguimos fazer? Isso é uma prova de Jesus. Jesus, ele é Deus, veio em forma de homem, na carne, e na carne, tudo que Jesus suportou na carne, é um exemplo até onde nós suportamos, porque ele estava na carne. Entendeu? Aquilo ali é um exemplo, até onde nós podemos ir na obediência. Jesus não passou do início, até ali ele sabia que a gente ia suportar. E uma das coisas que Jesus fez foi perdoar aquelas pessoas que feriram ele. Ele amou o inimigo. Ele deu um exemplo a gente, porque ele estava amando aquela pessoa que estava pregando ele. Entendeu? Ele estava morrendo para salvar aquelas pessoas. Estava esbofeteando ele, xingando ele. E depois ele falou, Pai, perdoa, eles não sabem o que faz. Então ele já deu um exemplo que é possível você amar o seu inimigo. E para acabar de fechar assim com chave de ouro, você vai ver o exemplo dos discípulos. O Estevão, quando mataram o Estevão, a pedrada, ele cheio do Espírito Santo, em invocação ele dizia, Pai, receba o meu Espírito, Senhor, perdoa. Ele falou igualzinho Jesus, perdoa, Senhor, eles não sabem o que faz. Como que a gente não consegue? Só que a gente, assim, às vezes a gente quer conseguir com facilidade. E não é nada com Deus, é com facilidade. Como assim com facilidade? Você não quer orar, não quer apresentar um jejum para quebrar a sua carne está mandando em você. Então você, na carne, você não vai conseguir amar seu inimigo, você não vai conseguir entender que a sua luta não é carne e sangue, lutar no mundo espiritual, porque você está fraco, você está na carne. Então às vezes a pessoa não quer ter trabalho de orar, de fazer um jejum, de ouvir mais a palavra, se não ouvir mais as coisas, de se consagrar. Aí realmente, se você levar uma vida espiritual de qualquer maneira, sem oração, sem jejum, sem consagração, ouvindo a palavra às pressas, nem guarda o que Deus falou, você não vai conseguir ver. Porque a porta é estreita, você tem que se preparar. Tem que pedir força a Deus, tem que orar a Deus, tem que pedir. Todo aquele que pede, recebe. Glória a Deus. Às vezes a gente pede outras coisas e não pede aquilo que o pastor pregou na igreja. Não. Você tem que orar a Deus, principalmente pedindo força para fazer aquilo que Deus está te ensinando na igreja. Porque você fazendo o que Ele está te ensinando, Ele vai fazer o restante da sua vida. E você está na obediência. Você na obediência, os frutos da obediência vai começar a vir.
Entendeu? Se ouvides a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todo o seu mandamento, todas essas bênçãos, ele não vai ficar correndo atrás da bênção. Não, mas se você só tiver o cuidado de obedecer, o resto vai vir. Entendeu? Isso é que você tem que ficar focado no que Deus está te ensinando, porque o resto com certeza ele vai fazer. Entendeu? Só era em outra língua, era em hebraico, né? Naquela época. Eu acho que era em hebraico. Então eu acredito que eu tenho uma Bíblia aqui em hebraico. Se tiver, ainda tem ali. Você já viu no escritório? Eu tenho uma Bíblia ali em hebraico. Belinha! Pastora, a senhora entende? Nada. Só vejo aquele Bíblia lá, só que em hebraico. Era em outra língua, mas era a mesma Bíblia, entendeu? Depois veio traduzindo, mas a mesma palavra era a mesma, entendeu? Era essa palavra, mas só que eles tinham a letra, mas não tinha a revelação, eles tinham a letra. Uma coisa, o Ciro, é você saber a Bíblia. Os escribas, fariseus, mestres da lei, eles sabiam, eles só não viviam a Bíblia. Só sabia, entendeu? Tem um filme daquele Jesus de Nazaré, quando Jesus ia lá na sinagoga, aí ele pega essa escritura de rolinho, né? Aí Jesus começa a ler a palavra ali. Aí ele falou uma palavra lá e eles discordaram. Aí deixaram, aí ele enrolou, deixou lá e saiu. Aí teve um lá dentro que ele apedrejou na Jesus. Essa é a nossa passagem. Pois é, Cida, mas eles tinham ali a letra, mas eles não tinham a revelação. A revelação daquilo ali eles não aceitavam. Eles queriam assim, ver da cabeça deles. Eles tinham a letra, mas eles só não viviam. E que eles não viviam, porque Jesus falou para eles, eles foram lá repreender os discípulos, porque comeu com a mão suja. E Jesus falou assim, vocês dão o dízimo dos negócios aí, mas acham que não precisa honrar sua mãe, não precisa honrar seu pai. Quem maldisser sua mãe e seu pai, que morra de morte. Então eles não obedeciam. E hoje em dia não é difícil. Hoje em dia, gente, presta bem atenção. A gente tem que entender isso, que às vezes a gente tem uma inocência espiritual. Não é todo mundo que vive a palavra, não. De 1000 pessoas que conhecem a Bíblia, sabem a Bíblia, 100 vivem a palavra de verdade. Isso que Jesus falou, muitos são chamados, poucos são escolhidos. Viver o Evangelho, só cristão mesmo. Você está envolvido mesmo com Jesus. Se é de Deus, você vai viver. Você não vai conseguir viver na hipocrisia, porque o próprio Espírito Santo não vai deixar. Vai te incomodar. Entendeu? Uma hora você, poxa, estou vivendo errado. Posso viver assim de aparência, tem que ser um cristão, tem que sentir a presença de Deus. Aquilo vai te incomodar. Mas tem muitos que vivem assim, gente. Falam de Jesus, pregam Jesus, mas nunca sentiram Jesus. Sabe nem o que é uma intimidade com o Espírito Santo, sabe? Só pregam, só falam. Entendeu? Eles eram assim. Eles eram vazios de Deus. Eles não tinham. Mas qual era o motivo deles viverem assim? Eles não concordavam com Jesus. Eles tinham a letra, mas do jeito deles. Eles queriam entender do jeito deles. Entendeu? Eles não queriam aceitar o que Jesus falava, explicava. Então, lá no Marcos 3, lá no versículo 20. Acharam? Está fresquinho aí, Dona Maria? Tá? Aí ele está falando assim, a blasfêmia dos escribas, não é isso? E foram para uma casa e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podia comer pão. Jesus tinha que ficar atendendo lá o pessoal lá o tempo todo. E quando seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque dizia, está fora de si. Os próprios parentes de Jesus foram contra ele.
Aí é que eu te falo, cuidado com o seu coração. Porque você não vê Jesus com raiva dele. Que é isso? Minha própria família mandou me prender. Miseráveis. Não. Jesus sabia que a nossa luta não é carne e sangue. Tu lembra do José? Por que o José chegou a ser um governador do Egito? Já parou para pensar no coração dele? Os irmãos tratavam ele mal, debochavam dele, venderam ele como escravo, jogaram ele no poço. E lá na frente, como ele estava como governador, ele estava por cima, ele podia ter humilhado os irmãos. Não. Ele perdoou os irmãos. Olha o coração de José. Ainda ajudou os irmãos que estavam passando necessidade. Ele perdoou. Então você tem que ter cuidado com o seu coração. Porque às vezes os inimigos dos homens, eles são da própria casa. Aquela pessoa que você menos espera, do nada se vira contra você. Aí pronto, você fica chateado, com revolta, com ódio, aí manchou seu coração. Não caia nessa. Não caia nessa. Ama a pessoa, vai orar, repreende. Não debata, não cai. Isso é uma cilada do inimigo. Isso está escrito lá: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para que possais estar firme contra as ciladas e a astuta do diabo. Não cai nessa. Fofoca. Vem aquele parente trazer um montão de problema na tua porta. É porque Geraldino fez, que Geraldino também brigou e arrancou o cabelo. Irmão, se Deus não fizer, você não vai poder fazer. Fica fora do assunto, vai orar. Você vai se meter na história. Tu acha que eu fiz certo? Tu acha que eu estou errado? Daqui a pouco o seu nome está lá no meio. Aí você vai ficar chateado, entendeu? Mas você também não vigiou. Você sabe que aquilo é espiritual? Vai orar, irmão. Amarra aquilo ali, daqui a pouco está todo mundo calmo. Vai até tomar maracujá, se abraçou. Não, fulano, você me perdoa. Eu te perdoo também, porque o bichinho saiu. Agora você vai se meter no meio, vai se estressar. Não adianta. Se Deus não fizer, mas ninguém vai fazer. Põe isso no seu coração. Cuidado você não ficar, você não querer resolver o problema dos outros. Está entendendo? Porque se você quiser resolver o problema dos outros, você está tomando frente de Deus. Eu queria ajudar o Bernardino, mas eu não tenho um centavo. O Bernardino está passando fome, meu Deus, me ligou chorando. Você tem para ajudar? Não, vai orar. Pai, eu queria ajudar, mas eu não posso. Levanta alguém lá para ajudar o Bernardino. Daqui a pouco a pessoa te liga: meu Deus do céu, doaram na sexta. Entendeu? Deus fez. Agora vai você sair querendo resolver, você é super-herói, quer resolver o problema de todo mundo. Você está tomando frente de Deus. Você tem que confiar em Deus, orar a Deus. E o que eu não posso fazer, tem um louvor do Zaqueu, o nome dele? Que ele fala assim: que eu não posso fazer. Vou de um personagem que ele cantou. Gente, eu sou uma benção no negócio de música. Eu vou de personagem da música. O que eu não posso fazer, tu pode, não é ele? Você não pode fazer, entrega na mão de Deus. Você sai querendo resolver um problema de um, de outro, daqui a pouco você está infartando, está todo mundo lá na mesma confusão, não resolveu nada. Entendeu? Você podendo entregar na mão do Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Descansa no Senhor. Entendeu? Descansa. E ele vai conceder lá o desejo do seu coração. Tu botou seu filho, sua filha, seu parente na mão do Senhor, confia nele, só não deixa de orar. Nunca deixe de orar, nunca deixe de repreender aquele mal, cobre a pessoa de oração. Vai orando, vai orando. Deus não rejeita a oração. Hoje é o dia do louvor, agora é o louvor da Cassiana, agora eu acertei. Não é possível, né? Acertei? Deus não rejeita a oração. Vai que filme eu acertei. Oi?
Então ele está falando aqui, vamos lá. A menina ri de mim em casa, e quando eu vou louvar, que eu troco as letras da música todinha. Tudo rima, sabe? Rima certinho, mas não é. Aí elas, como é que a senhora conseguiu encaixar isso aí? E ficou no ritmo certinho, mas não é nada disso. Meu marido também era assim, tá? Ele criava um louvor, gente. Meu marido era, como é que é, Natasha? Que ele cria louvor, o quê? Oi? É compositor, né? Ele era um compositor, porque ele criava um louvor todinho, o ritmo certinho, tudo direitinho, mas outras palavras todinha, tudo errado, no começo ao fim. A Natasha ria tanto, entendeu, Natasha? Como é que ele conseguia cantar uma música toda com a letra errada e no ritmo? Oi? Inteira! Não, eu erro algumas coisas. Ele criava lá na cabeça, eu não sei como é que ele conseguia fazer isso, porque eu erro algumas coisinhas. Ele não, ele cantava do começo ao fim, tudo errado, mas ele encaixava as palavras que coincidia assim, sabe? Tinha aquele, como é que era? Tinha sentido, né? Mas não era, era tudo ele que inventava, e o ritmo era certinho, mas tudo errado. Ai, Jesus, cada coisa. Aí uma vez ele cantou Remova Minha Vida. Aí meu pai ficou Aí, renova minha vida, Jesus. A pedra não ia sair nunca. Como é que o Lázaro ia sair pra fora com a pedra? A pedra não ia sair. E detalhe, ele ficava chateado quando a Natasha falava, tá? Ih, se mete não, deixa eu cantar meu louvor aqui. Ai, Jesus. Vamos lá. Não é nada, eu também faço isso. Elas não sabem ficar quietas, não. De vez ela ficar quieta, deixar passar. Não, o que foi? Mãe, tá errado. Não, isso, eu sabe o que eu tenho poder de fazer, gente? Eu não sei se vocês conseguem fazer isso. Às vezes eu começo o louvor e depois eu vou cantando na outra letra, no mesmo ritmo. A Natasha, mãe, a senhora começou a cantar uma, mas eu estou cantando outra. Ela começa a cantar um louvor no ritmo de outro louvor, a minha mente paralisa. Se deixar eu canto 2, 3 louvores num só. Aí eu trocando a letra. Por isso que eu gosto de louvar assim, com o celular ou a televisão, que aí não tem jeito. Lá você vai ouvir, se tu errar, tu você começa de novo, entendeu? Aí ele está falando assim, ó. E isso já foi um problema sério na nossa vida. Sério, porque a gente costumava se consagrar. Às vezes a gente chegava lá no quintal, lembra, Natasha? Aquela lua bonita, a gente forrava um negócio, mãe, vamos louvar, vamos embora. Aí eu, Natasha e a Arminho, o Ivo, quando morava com a gente começava a louvar, cada um escolhia um louvor, a gente ia adorar assim, aquela lua cheia. Aí de um tempo para cá eu comecei a errar a letra, você no meio daquela consagração, no meio da adoração, naquele clima do Espírito Santo, Natasha, eu falei, o que foi, Natasha? A senhora errou, não é isso não. Eu falei, Natasha, quando for assim, finge que não ouviu. Porque a gente está no meio da adoração, do nada. Se escangalhava de rir. Eu falei, Natasha, finge que não ouviu. Ela, mãe, não dá, mãe. Não dá. No meio da consagração do monte. Gente, ela não discorda. Eu falei, Natasha, finge que não ouviu, vai embora, continua. Ela, não dá não, não consigo. É que eu deixava passar 1, 2, aí tinha hora que dá. Cada coisa. Aí pronto, parava todo mundo de louvar, começava todo mundo a rir. Ai, Jesus. E quando a senhora pedia para botar um hino e começava a cantar outro? Eu pedi para ouvir esse, aí começava a ouvir outro. Música, a senhora é meio complicada. Cada um tem seu dom, né? Então, aí está falando aqui, ó. E quando seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque dizia, está fora de si. E os escribas
descido de Jerusalém, de Jerusalém dizia. Então, olha o que eles diziam, tem Beuzebu. Os pessoal que estava ali ouvindo a palavra, presta bem atenção, de vez eles tentaram ter um interesse de aprender com Jesus, para vencer, né? Para poder vencer as batalhas, porque a palavra de Deus é para isso. Você ouve ali, você toma posse daquilo ali, você coloca em prática e você vai vencer. Deus quer que você vença. Eles de vez se interessar de ouvir para sair, né, daquela religiosidade, para ver os milagres de Jesus acontecer na vida deles também, porque na deles não acontecia. Tanto é que Nicodemos foi atrás de Jesus querer saber, poxa, me conta aí segredo aí, porque o Senhor, os paralíticos andam, os enfermos são curados, os mortos ressuscitam, por que isso não acontece lá na nossa sinagoga? Entendeu? No meio deles não acontecia isso. Eles de vez aprender com Jesus, para chegar a esse ponto, né, de serem abençoados, de orar lá os enfermos ser curados, não. Eles estavam criticando Jesus. Entendeu? Eles não concordavam com Jesus, diziam que Jesus era um espírito, tinha um espírito usando Jesus. Havia uma discordância entre eles e a palavra. Então a mente deles estava diferente. Eles não estavam ali para aprender e vencer as batalhas. Isso nós também temos que prestar atenção nisso. O que nós vamos para a igreja fazer? Se nós estamos ali realmente com o pensamento de ouvir, não, eu vou colocar em prática, eu vou vencer aquela batalha que eu estou passando na justiça, ou na minha família, ou na minha saúde, eu vou colocar em prática e vou vencer. Você tem que ver se você está focado nisso. Eu vou aprender com Jesus, vou levar para casa, vou salvar minha família, ou você está vindo para a igreja numa discordância. Concordo com o que o pastor falou? Você está entendendo? Uma crítica dentro de você, que assim você não vai chegar a lugar nenhum. Então eles aqui, eles não vinham com esse propósito como os outros, para ser curado, ser liberto, para receber a palavra, colocar em prática e ver as coisas mudar. Não, eles vieram só para criticar Jesus, que Jesus está ensinando. Aí sabe o que eles diziam? Que Jesus tinha demônio. Não era o Espírito Santo que estava em Jesus, era o demônio. Você entendeu? A gente tem que, por isso que eu falo, a gente tem que ter muito cuidado de não pecar contra uma pessoa de Deus, gente. Isso aí não é uma coisa muito séria. E eu tenho visto situações aí na vida de pessoas que tem acontecido por causa disso. Eu estou orando aí por uma família aí, que tem uma pessoa da família que está passando uma luta, né? Quase morreu, mas está vivo ainda, graças a Deus. Deus está guardando através das nossas orações. Porque a pessoa detesta o pastor. A mulher tem que dizer mais escondido. Pastor, agora Deus me livre de saber que eu fiz alguma coisa para a igreja. Irmão, Deus me livre disso. Isso é um espírito. E implica com os pastores. Isso é coisa séria. Lá no Pastor Mota, tinha uma mulher que ela ia para a igreja e orava, pedia para o pastor orar pelo marido dela. E o pastor já estava orando há anos e nada do marido se converter. E aí o pastor orando, jejuando, orando, gente, mas que marido, o que está acontecendo com esse marido? Que esse marido não se converte de jeito nenhum. Aí um dia ela chegou perto do pastor e falou assim: pastor, eu vou ser sincera com o senhor. Eu preciso que o senhor continue me ajudando com o meu marido. Por quê? O meu marido, ele não conhece o Senhor. Assim, já viu o pastor de vista, mas não tinha intimidade com o pastor porque ele não ia lá na igreja. Mas ele detesta o Senhor. Vira e mexe, ele fala mal do Senhor dentro de casa. E eu saio até de perto para não pecar. Às vezes ele senta lá na cadeira, pastor Mota, xinga palavrão.
homem de Deus, não me deu nada, não sei o quê. Ele detesta o Senhor. Aí, o pastor falou, que isso, irmão? Ele falava mal do pastor. Já vai lá para a igreja, lá vai lá para o pastor Mota, para aquele 71, que não sei o quê, e brincava dela ir para a igreja. Aí, o que aconteceu? O pastor falou assim, tá, irmão, vou tentar ajudar ele a sair desse problema. Aí passou. Aí o pastor começou a orar. Quando foi um dia, o pastor encontrou com ele. Não sei se foi na rua, sei lá onde. E o pastor virou para ele e falou assim, ô irmão, pastor, tudo bem? É paz? É paz. Ô irmão, posso te fazer uma pergunta? Ele falou, pode. Algum dia na minha vida eu já te fiz alguma coisa? Não, pastor, não, o senhor nunca me fez nada não. Por que você não gosta de mim então? Eu? Não, que isso, pastor? Não tem nada contra o senhor não, que não sei o quê. Eu acho que eu tento dar um conselho a ele e tal. Irmão, porque se errar aí como um homem de Deus, não é legal e tal. Não, mas que isso, jamais. Aí foi embora para casa. Aí a mulher dele disse que ele continuou falando mal do pastor. Vira e meia, vai lá pro pastor Mota, que não sei o quê, ir jogar piada. Aí vai ficar dando dinheiro pro pastor. Aí ela disse que quando foi um dia, todo dia ele sentava naquela cadeirinha, tipo uma cadeirinha que eles tinham na varanda. Quando foi um dia, ela sentou lá, falou umas coisas lá, como sempre costumava falar, né? Mas vai para a igreja, não sei o quê, sei que lá, e sentou lá na cadeira. Aí ficou quieto. Né? Ficou desconfiado muito tempo lá na cadeira, quando chegou lá com o balanço tudo. Entendeu? O pastor tentou orar, gente, a pior coisa que tem é a pessoa se levantar contra a obra de Deus, contra o homem de Deus, contra a mulher de Deus. As coisas começam a dar errado, a pessoa fica, mas não sei o que está acontecendo na minha vida, mas é isso, gente. Tu acha então que Deus castigou ele? Não. O que faz mal para a pessoa não é Deus, Deus é amor. Eu vou dar um exemplo para vocês. O Judas, ele traiu Jesus, fez aquilo tudo, né? Jesus destruiu Judas. Quem destruiu Judas? Ele mesmo, o próprio pecado dele. Porque às vezes a pessoa sabe que aquilo é pecado e a pessoa faz assim mesmo. Aí está se prejudicando. É a mesma coisa você mentir para o pastor. A gente tem o exemplo do Ananias e Safira, um casal que eles morreram porque mentiram para Pedro. Porque o pastor, um homem ou uma mulher de Deus, irmão, o Espírito Santo está ali. Então você mentir para aquela pessoa, a mesma coisa que você está querendo mentir para Deus, está querendo enganar Deus. Então quer dizer, a pessoa não tem aquele temor de Deus. Aqui na igreja tinha uma irmã que ela tinha costume de mentir para todo mundo. Aí ela veio mentir para mim também. Ela vinha aqui e mentia para mim, eu ficava olhando assim para ela. E eu preguei várias vezes aqui na igreja, irmão, cuidado, que você ficar pecando contra uma pessoa de Deus. Teve um dia que ela veio aqui e mentiu para mim. Foi a última vez. Depois acharam ela morta lá, não foi, Luciana? Ela estava quantos dias? 2 dias, 3 dias dentro de casa, morta. Acharam o corpo dela lá morta, 3 dias lá dentro de casa, lá sozinha morta. Você está entendendo? A pessoa não tem juízo. Como é que você vai mentir para uma pessoa de Deus? E a própria Bíblia diz, né? Não mentais uns para os outros. Quanto mais para um pastor, para uma pastora, a pessoa foi ungida por Deus, um pecado que você está fazendo. Então tem gente que não tem juízo, pessoa. É igual eles aqui, eles blasfemavam contra o Espírito Santo, diziam que Jesus estava com demônio. Entendeu? Eles não respeitavam a unção de Jesus, mesmo vendo Jesus curar os enfermos, mesmo vendo os milagres acontecendo, mesmo assim eles não
disse assim, ó: tens Beelzebul, e pelo príncipe dos demônios expulsa o demônio. Está vendo? Isso aí é um espírito nesse homem. Isso aí que ele expulsa aí demônio aí, deve ser demônio também que está usando ele. Aí ele disse, ó: e chamando a si, disse-lhe por parábola: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesmo, tal casa não pode subsistir. Se Satanás se levantar contra ele mesmo e for dividido, não pode subsistir antes tem fim. Isso é a palavra de Jesus, pessoal. Aí ele está dizendo: ninguém pode roubar os bens de um valente, entrando em sua casa, se primeiro não amalietar o valente, então roubará sua casa. Na verdade, vos digo, agora preste atenção nesse versículo, que todos os pecados serão perdoados filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmia. Mas se vocês falar contra mim ou contra os homens, vão ser perdoados. Com que blasfemares. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo não obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Porque dizia o quê? Tem demônios, está vendo? Jesus falou assim: se vocês estivessem pecando contra mim, vocês podiam até ser perdoados, mas vocês estão pecando contra o Espírito Santo, e isso não tem perdão. Pastora, quanto que eu prego para os filhos? Quanto que eu prego? Eles pecaram porque eles viram Jesus expulsando os espíritos imundos pelo Espírito Santo, e eles diziam que era pelo príncipe do Beelzebul. Porque um pastor e uma pastora, quando eles estão pregando, orando, expulsando os espíritos imundos, eles estão exercendo, eles estão em pleno exercício da fé, isso foi um chamado. Deus mandou eles ir. Ide e pregai o Evangelho. Então eles estão sobre o poder do Espírito Santo. Então, se eu não aceito o que está sendo pregado, eu me revolto com a mensagem. Isso não é contra o pastor, é contra o Espírito Santo. Quer ver? Mateus, você já viu aqui, né? Pecado contra o Espírito Santo é uma coisa séria. Mateus 10. Mateus 10. Mateus 10. Lá no versículo 16 em diante. Não. Do 16 em diante. Porque a pessoa está lá pregando, foi Deus que enviou aquela pessoa ali, gente. Então, se a gente aceitar de mau grado, esse pastor fica aí de conversa fiada, levando conversa fora, levando piada, e você está pecando contra o Espírito Santo. Entendeu? Aí as coisas vão dar errado. Ó, lá no Mateus 10, versículo 16, ele mandou enviou os discípulos, né? Eis que vos envio como ovelha no meio dos lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão a sinédrio e vos açoitarão nas suas sinagogas. E serei conduzidos até a presença de governadores e dos reis, por causa de mim, para que me sirvam de testemunho a eles e aos gentios. Agora presta bem atenção nesse versículo aqui. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado de como ou o que haver
Pai é quem fala. E aí? Então Jesus, quando enviou o pastor e a pastora para pregar, como eu, por exemplo, que estou aqui agora, né? Isso aqui não é uma coisa que eu acho da minha cabeça que eu estou pregando, não. Eu, antes de vir para cá, de madrugada eu orei a Deus, falei assim, eu sou o instrumento do Senhor. O Senhor vai me usar como o Senhor quer. Eu sou um instrumento. O violão não se toca sozinho, tem que ter alguém tocando ele. A mesma coisa é os pastores e as pastoras. Está sendo usado por Deus, usado pelo Espírito Santo para ministrar a palavra para a igreja. Então, se eu me rebelo, me revolto contra a palavra, eu estou me rebelando contra quem? Contra o Espírito Santo. Aí as coisas vão dar errado mesmo. Por isso que no Apocalipse está escrito, quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se eu concordo com o que Deus está falando, com a palavra, amém, glória a Deus, a palavra. E a palavra de Deus, o Espírito Santo, ele não vai falar para você só coisinha doce, leiga, que você quer ouvir, não. A gente não pode fazer do Evangelho um serve-self. Serve-self, você vai lá, pepino não gosta. Você vai lá, pega virgem, logo gosta, bota lá no prato. Macarrão não. Arroz eu quero. Você escolhe ali o que você quer. A palavra de Deus não é assim. Não somos nós que escolhemos. Deus fala aquilo que Ele acha, que Ele vê que você precisa ouvir. E seja às vezes uma palavra para te fortalecer, seja uma palavra para te animar, seja uma palavra para te exortar, para te repreender. A palavra de Deus diz que Deus repreende aquele a quem Ele ama e açoita todo aquele que Ele chama como filho. Então a gente tem que entender essas coisas. Você entendeu? Quem já leu o Novo Testamento? Lê lá o Novo Testamento, vê se Jesus ficava passando a manteiguinha no povo. Não, Jesus falava o que eles achavam. E me diz Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando. Naquele dia me dirás, não sei demônio, diz isso em teu nome, mas eu direi abertamente, aparta-te de mim, vós que praticais a iniquidade. Você está entendendo? Naquele dia haverá choro e ranger de dentro. Deus falava a verdade, Jesus sempre falou a verdade. Aquele que promete, que olha para uma mulher e a deseja no seu coração, já cometeu adultério com ela. Deus sempre vai ensinar a verdade. A gente tem que se enquadrar no que Ele está falando. Amai, pois, a vosso inimigo. Aí eu fico com raiva do pastor, porque o pastor não sabe o que o meu inimigo fez. Irmão, não está escrito. O pastor está pregando o que está escrito. Eu vou ter que orar para fazer isso. Entendeu? Não tem para onde. Não tem como o pastor apagar isso aqui, não sei o que, eu não vou falar no povo, não. Irmão, se o pastor não falar também que Deus está mandando, depois ele vai ser cobrado. Você está entendendo? Então, é o que Deus está falando. Jesus não falou para Pedro, boa tarde em mim, Satanás. Já pensou se o pastor fala isso para você? Você está lá falando com o pastor, o quê? Boa tarde em mim, Satanás. Já pensou o quê? Você olhar para a pastora e falar, pastor está endemoniado para falar assim, mas não estava não. Ué, é o jeito que Jesus achou de ensinar o Pedro. O Pedro é ser o líder da igreja, ele tinha que ter umas cajadadas mais fortes para ser resistente. Pedro só pode. E o Pedro não ficou com raiva de Jesus não, continuou seguindo Jesus. Entendeu? A gente sentou lá, foi ouvir a palavra, fazer o quê? Coisa séria. Aí depois da ceia, Jesus fez uma reunião lá, não sei se foi na ceia onde ele estava, elogiou todo mundo. Não, aí foi os discípulos que abandonaram Jesus. E Jesus falou, vocês querem ir nós também? Não, saiu Pedro, não, Senhor. Não, onde iremos nós? Só tu tens a palavra da vida eterna. Que bonito que Pedro falou, né? Pois é, vocês são 12, mas um de vocês é o diabo. E aí? E agora, quem não sabia quem era deles? Até Pedro deve ter ficado, meu Deus, será que sou eu? Eu que falei? Um ficou olhando para a cara do outro, será que é ele? Será
pastora eu chegasse aqui, ó gente, vocês são uma benção, mas um de nós é o diabo. E aí? Hã? Está amarrado, essa pastora tá doida, mas Jesus falou isso. Ah, mas Jesus pecou? Não, porque ele não chega em pecado, ele diz que ele não pecou. Você está entendendo? O João Batista, nascido de mulher, nunca houve um profeta maior do que ele. A Bíblia fala isso. Cheio do Espírito Santo, já desde vem preparar o caminho do Senhor. Qual foi a primeira pregação do João Batista? Arrependei-vos, raça de víboras. Já pensou? O pastor chegando na igreja, raça de víboras. O que é víbora? Cobra. Você chama as cobras. Gente, isso daria processo e tudo hoje. É isso, foi ofendida na igreja, danos morais contra a pastora. Está lá na live gravado lá, tem prova. Então, às vezes você está passando com o evangelho, é só aquele mamãozinho com açúcar, aquela leite moça. Não, irmão, de vez em quando é uma cajadada, mas é para a gente, é para o nosso bem. É para o nosso bem. Tudo que Deus ensina a gente, seja para fortalecer, seja para consolar, seja para corrigir, pode ter certeza que é para o teu bem. Porque Deus, ele não quer ver você sofrendo na mão do inimigo. Então, ele ensina você para você aprender e sair da mão dele e vir para os braços de Jesus, onde Jesus pode abençoar você. Glória a Deus, onde as coisas vão acontecer. Amém? Então, pessoal, hoje nós vamos terminar o culto aqui. Aí eu gostaria que você já fez o negócio da amigo culto, tirar os nomezinhos, quem vai participar do amigo culto. Glória a Deus. A Ana vai explicar daqui a pouquinho. E também a gente vai pegar aqui, grampeou, Tati? Grampeou? A gente vai pegar aqui, não, deixa o obreiro dar. A gente vai estar entregando aqui depois o projeto de vida do ano de 2026. Pastor, o que é esse projeto de vida? Gente, presta bem atenção. Teve pessoas que pegou o projeto de vida, Deus até abençoou você nem viu para contar o testemunho. O projeto de vida, você tem que glorificar o nome do Senhor, gente. Até agora que vem o amigo oculto, seria uma boa oportunidade de você falar, olha, no ano passado eu pedi isso aconteceu, você tem que glorificar o nome do Senhor. Por isso que tem duas guias. Uma você leva, você vai escrever nas duas a mesma coisa. Aquilo que você quer que Deus realize no ano de 2026 na sua vida. Seja na área da saúde, da prosperidade, seus sonhos para 2026. Você vai colocar ali. E aí o que você vai fazer? Você vai escrever nas duas guias a mesma coisa. Uma você vai me dar, que eu vou levar até o dia 31 do Monte das Oliveiras, apresentar a Deus os seus projetos. Isso é um projeto de vida, para Deus realizar. O outro você tem que ficar com essa guia e você vai vendo o que Deus já fez na sua vida. Isso aqui eu pedi e se realizou. Você contar no final do ano as bênçãos que Deus fez. Glória a Deus. O meu aconteceu com tanta coisa lá. Desse um amigo oculto tiver uma oportunidadezinha, eu vou contar. Entendeu? Você tem que guardar outra guia que é para glorificar o nome do Senhor. Senão não é muito interessante Deus abençoar. Se Deus abençoa, você não conta o testemunho. Glória a Deus. Pastor, mas eu vou escrever ali minhas coisas pessoais. Então, você pode grampear, você pode colar, faz o que você sentir melhor. Entendeu? Ninguém aqui, a obra de Deus é coisa séria. Eu vou mexer no seu projeto de vida. A única coisa que a gente vai fazer é apresentar Deus no Monte das Oliveiras. E também, como é o último monte do ano, eu já botei na agenda que eu estou convidando o pessoal que quiser ir comigo, ir lá no Monte das Oliveiras. A gente vamos subir para o Monte das Oliveiras, a gente vamos junto. Para quê? Para agradecer a Deus tudo que Ele fez nesse ano de 2025, já orar pelo novo ano que vai entrar, né? Orar por tudo, pela nossa família, por tudo, para que a gente não venha ter, né, as mesmas lutas, a mesma decepção que nós tivemos esse ano, vai ser um ano totalmente diferente.
Então eu vou estar botando a data que eu vou subir até o dia 31. Eu acredito que eu não vou subir no dia 31, é véspera do ano novo. Mas até lá, vou estar botando a data e o horário, e a gente vamos estar subindo a Montes Oliveira para apresentar esses pedidos. Apresentar também um envelope da oferta especial de Natal. Pastor, que oferta é essa? Primeiro que é uma oferta que ajuda a casa de Deus. Porque nós temos aí, vamos virar o ano, muita responsabilidade, coisa, gente, a obra de Deus tem responsabilidade. Nem todo mundo, às vezes, tem essa noção. Às vezes também não adianta a gente explicar, porque tem gente que entende sem ter vivido aquilo ali. Quer ver? Jesus, ele quando viu a mulher vindo com o filho dela, o único filho dela, morto, a Bíblia diz, a mulher, a viúva de Naim, né? Jesus olhou para ela e teve íntima compaixão dela. Jesus sentiu a dor daquela mulher. Mas Jesus nunca teve filho. Ele não sabe que perdeu o filho, ele nunca teve filho. Como é que ele sentiu a dor daquela mulher? Mas se você for uma pessoa muito sensível do Espírito Santo, você consegue sentir a dor do outro, mesmo você não tendo passado por aquilo ali. Mas nem todos é assim. Tem uns que não sabem o que é. Aí acha que, isso é fácil. Qualquer um fazia, até eu fazia. Eu antigamente eu via meu marido fazendo as coisas assim, obra, instalação, isso aí é fácil, até eu fazia. Hoje que às vezes eu tenho que fazer algumas coisas, eu fico pensando, tadinho do meu marido, ele sofria. Eu achava que era fácil, mas não era. Entendeu? É igual a pessoa, às vezes olha assim e pensa que é fácil dirigir uma obra de Deus. Não, a gente precisa de pessoas que ajudam, os ofertantes, dos dizimistas, a pessoa que ama, né, a obra de Deus, ama Jesus, que é grato a Jesus, por que Jesus faz. Então nós estamos entregando aí esse envelope de oferta especial como uma oferta de gratidão. Você vai agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito na sua vida. E a gente vai estar entregando também esses envelopes lá no Monte das Oliveiras. Glória a Deus. Então, está ali o projeto de vida. Queria pedir aí uma das obreiras aí, que depois pudesse dar para o pessoal. E, glória a Deus. Amém? Vamos orar então em nome de Jesus. Vamos fechar nossos olhos. Pai, nós viemos a Ti em nome de Jesus. Agradecer o Senhor por esse conselho, por essa palavra que o Senhor nos deu, Pai, nessa manhã. E Deus, nós em nome de Jesus, a Tua palavra toda, ela trabalha, o Teu Espírito Santo, ele trabalha o tempo todo para nos alinhar com a Sua palavra. E quando nós saímos, o Senhor sempre trabalha com arrependimento e a conversão, para a gente voltar para o lugar certo e as coisas começarem a mudar. Por isso, Pai, nós oramos uma oração de um conserto, porque nós não sabemos, o Senhor, nós que somos pastores, nós não podemos julgar ninguém, nós sabemos que o Seu Espírito Santo usa uma palavra. Para quê? Para quem? Por quê? Nós não sabemos nada disso, o Senhor não nos convém saber disso, nós apenas somos um instrumento. Mas eu vim orar ao Senhor, em nome de Jesus, que se tiver alguém nessa situação que foi pregada aqui, talvez essa pessoa blasfemou um pouquinho contra o seu espírito, às vezes até por ignorância, não sabia que estava fazendo errado, ou não sabia que isso era um espírito tentando enrolar a vida dele ou a vida dela. Agora a pessoa sabe. E essa pessoa está pedindo o seu perdão. Deus, em nome de Jesus, perdoa-nos. Até eu, sei lá, a gente às vezes não lembra, mas o apóstolo, o Davi, ele disse o seguinte: Senhor, quem pode entender os seus próprios erros? Expurga-me tu aqueles que me são ocultos, aqueles que eu não vejo. Então
que o Senhor possa nos perdoar qualquer tipo de blasfêmia, pecado que foi contra o teu Santo Espírito. Aquela palavra que o Senhor estava usando lá, o pregador, a pregadora, que a gente não concordando, que a gente fomos contra, era o Senhor que estava falando conosco. Ou até reclamamos, né? Isso aí inverso. Senhor, perdoa. Em nome de Jesus. E que o Senhor nos ajude a cada dia se encaixar na sua palavra, nos dando força para praticar o que o Senhor tem nos ensinado. E eu peço, Senhor, que o Senhor me ajudasse essas pessoas. Em todas as áreas. O Senhor me abrir as portas da prosperidade. Que o Senhor venha salvar a família. Que o Senhor venha abençoar, Pai, o casamento dessa pessoa. Pai, que a vida espiritual, sentimental, que em todas as áreas essa pessoa, Pai, venha ser abençoada. E eu paraliso toda ação do mal e exijo que saia do casamento, da prosperidade, da saúde, dos filhos, da família, da fé dessa pessoa em nome de Jesus. Sai e não volta mais. Oh Deus, nós agradecemos o Senhor, porque quando o Senhor traz aquela palavra para iluminar nossa mente, até quando a gente às vezes está no erro, o Senhor traz aquela palavra para iluminar, para a gente parar, para a gente voltar atrás. Isso é uma oportunidade que o Senhor está nos dando de recomeçar, fazer tudo novo e ser abençoado. Como o Senhor falou lá no Deuteronômio, né? Se hoje ouvides a voz do Senhor, hoje é uma nova oportunidade. Significa que o Senhor está disposto a perdoar tudo daqui para trás e está nos dando uma chance de recomeçar tudo de novo. E isso é uma gratidão do nosso coração, Pai. Nem todos tiveram essa oportunidade. Tem muitos que gostariam de estar aqui e não está mais. Então nós agradecemos o Senhor por essa oportunidade de mudança e que tudo venha mudar na vida de cada pessoa em nome de Jesus. Não só esses que estão aqui, mas também estão no Face. A minha mãe, o João Vitor, a Selma Oliveira e outros que estão aí assistindo com a gente. Que todos sejam abençoados em nome de Jesus. E graças a Deus. Amém? Deus abençoe aí, minha amada Selma, Pai do Senhor. Um ótimo domingo para você também, tá? Para você e para toda a família. E para minha mãe também. Deus abençoe minha mãe. Bom dia. Ela mandou aí a paz do Senhor para todos os aquarianos. Glória a Deus. Amém? Gente, não vai embora não. Fica paradinho aí. Tem uma irmãzinha aí, uma obreirazinha que possa pegar o projeto de vida e entregar. E aí você vai pegar o seu projeto de vida e vai tirar o seu nomezinho para participar do amigo oculto. Natasha, por favor, vem explicar o negócio do amigo oculto. Preste atenção no negócio do amigo oculto, tá, pessoal? Para depois não ficar dúvida. Por gentileza. Bom dia, Pai Senhor, irmãos. Então, a gente vai sortear hoje os nomes para o amigo oculto. Aí a entrega dos presentes vai ser na Santa Ceia de dezembro, né? Culto de manhã, que a gente só tem culto de manhã. Aí quem for participar do amigo oculto, vem aqui pra frente, por favor, para eu poder estar escrevendo o nome de vocês, tá bom? E o valor do presente, gente, ficou na faixa de R$20, tá? Os presentes estarem preço justo para todo mundo. Valor de R$20. Amém? Nenhuma dúvida? Glória a Deus. Quem for vir participar do amigo oculto, por favor, um passo à frente. Isso, aproxima. Vai chegando, pessoal aí. Pode vir. Gente, pode vir. Não paga nada não. É de graça. Deus abençoe aí todo o pessoal do Facebook. Eu já estou até aqui na frente. Não preciso nem vir, né, Dona Maria? Já estou aqui. Ai, ué, mas cadê o meu? Já estou até aqui. Não, meu amor, é para você contar para mim. Eu já estou aqui, porque eu estou trabalhando já aqui, ó. Vou estar trabalhando comigo, gente. Viu? Tá
pastor faz de tudo. Hã? Glória a Deus. Não, a gente vai sortear, tem que ficar aí, tá bom? Aguarda um pouquinho, pessoal. Segura aí, dá uma freadinha aí. Só é um pouco. Vai, Dona Maria. Vem, pessoal. Já chega. Cida. Ô, Cida. Ganhar presente, Cida, de Natal. Clarinha também vai? Eu botei esse. Ana Paula também vai brincar. Eu botei esse daí. Irmão Ronaldo também vai, irmão Ronaldo? O senhor está aqui na frente? Você quer tirar ele? Tá na chuva, se não dá. Aí não dá não. Receber nesse valor é bom, o negócio é dar. Ele deu para quem ele tirou também, né? De quem? Aí escrevi agora. Vai participar, Sophie? Vai. Irmão Anderson, vai? Meu Deus, tomara que eu não repetir o nome de ninguém, senão... Gente, dona Maria, deixa eu explicar. A gente vai sortear os nomes, aí você vai pegar o nome. Essa pessoa que você vai pegar, você vai ter que dar um presente para ela na Santa Ceia no valor de R$20. E alguém que pegar o seu nome vai te dar o presente. Só que a senhora não pode falar para a pessoa que você pegou ela. É só no dia, entendeu? Você não pode revelar quem é. Só no dia que você vai... Não, a senhora que vai escolher um presente para a pessoa. Entendeu? E quem pegar a senhora vai escolher o da senhora. Isso aí, só que você não pode falar para a pessoa, entendeu? E a Laurinha chegou meu amigo oculto ali. Ô, Rose, vamos pegar aquele negócio. Será que aquele negócio lá do café daria para botar ali dentro? É, o copinho da garrafa térmica. Eita, Glória! Ih, irmão, eu preciso... Não, esse copinho roxo.